Ambas saíram numa lista de 16 mulheres de sucesso da Forbes. Estamos com nada mais, nada menos de que as founders do primeiro unicórnio brasileiro que foi fundado por mulheres. Nossa origem é de uma família super simples, então nossos pais nasceram e cresceram no interior de São Paulo, trabalharam na roça, estudaram só até os 9 anos de idade. A gente sempre estudou em escola pública. Eu sou Juliana Binatti Mota, cofundadora e CPO da Pismo. Sou Daniela Binatti, cofundadora e CTO da Pismo. Empreender uma coisa que ninguém cogitava. Eu trabalhava ali em desenvolvimento. Eu fiquei 14 anos na empresa. Eu fiquei 16 anos nessa empresa. A Dani saiu em setembro de 14. Eu saí no início de 15. A gente cogitou abrir um estúdio de pilates. Foi. Sim. A gente foi ver os equipamentos numa feira, a gente olhou e eu falei, putz, acho que não é bem isso que vamos ver, talvez pilates, talvez uma plataforma de pagamento. Mas como que foi assim? Aqui nasceu a Pismo. Fiz um curso de arquitetura na AWS, fui fazer um curso de Big Data e Hadoop. E aí, quando eu comecei a estudar, eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu tava nos últimos 16 anos? Eu tava numa caverna, porque eu tinha tanto problema para resolver que eu não conseguia e eu só pensava como eu poderia ter resolvido várias dos problemas se eu tivesse com a cabeça um pouco mais aberta e olhando para o que as outras indústrias estavam usando de tecnologia. E foi aí que a gente começou a conversar. Eu falei, putz, se a gente pegasse tecnologia, olha os recursos de computação em nuvem, a gente resolve muitos dos problemas. A gente acredita que a plataforma que a gente construiu é uma plataforma que pode ser ali a próxima geração de infraestrutura desse mercado todo. Como todo empreendedor, vamos buscar uma sala, algum lugar para a gente ter um espaço. Mas aí você começa a ver, né? O custo fixo. E aí tinha lá a sala do meu apartamento, ociosa, com Wi-Fi. Então, era só o que mesmo, era só o que a gente precisava. A gente está perto de 500 pessoas hoje. A gente tem escritório, então, em São Paulo, em UK, em Singapura, nos Estados Unidos, na Índia. A Visa sempre foi parceira da Pismo. A primeira reação, quando eles falaram a gente quer fazer uma proposta de aquisição da empresa, eu me lembro que eu falei para eles na sala, mas a gente não tá à venda. E aí a gente decidiu que talvez ter o suporte institucional da maior fintech do mundo, né? Uma empresa aí de $500 trilhão seria interessante. Hoje a gente processa mais de 300 bilhões de dólares. Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Let's Women. Para quem não me conhece, eu sou a Andressa Tavares, sou a host aqui do Let's Women, também sou a host do Black Voice. Hoje estamos num episódio muito especial, já eu conto o porquê. Fazendo uma audiodescrição, eu sou uma mulher preta, tenho cabelo cacheado um pouco abaixo dos ombros. Hoje estou vestindo uma blusa rosa fúcsia, algo nesse sentido, de manga comprida, com um colar meio laranja, meio caramelo. A gente está numa sala que tem uma mesa marrom, os microfones, água. Ao fundo nós temos o logo do Let's Women com os tons de rosa. Ao fundo das nossas convidadas, porque hoje é em dose dupla, nós temos os nossos cartazes aqui que representam um pouco dos nossos outros canais dentro da Let's Media. E ao meu fundo é um fundo escuro preto. Bom, vou pegar a minha cola para não errar, porque estamos com nada mais, nada menos de que as founders do primeiro unicórnio brasileiro que foi fundado por mulheres. Então, gente, o papo de hoje está completamente imperdível. E ambas saíram numa lista de 16 mulheres de sucesso da Forbes. Então, realmente vai ser um papo aqui super enriquecedor. Vou começar falando da Juliana. A Ju tem mais de 20 anos de experiência em serviços financeiros. Ela liderou a construção de uma plataforma completa para processamento de pagamentos na Pismo. É responsável pela gestão de produtos. Ela busca assegurar que a plataforma para serviços bancários e pagamentos da empresa atenda às necessidades do cliente e ofereça flexibilidade para que eles inovem e encantem os consumidores. Dani Binatti, Juliana Binatti, elas são irmãs, né? Só para fazer um disclaimer. Ela é cofundadora e CTO. Tem mais de 25 anos de experiência em tecnologia da informação e serviços financeiros. Fundou a Pismo em 2016 com 3 sócios. E para criar uma plataforma avançada para emissão de cartões, processamento de pagamentos e serviços bancários. Como CTO, ela lidera o desenvolvimento de produtos e gestão de infraestrutura e computação em nuvem da Pismo. A Dani é formada em Ciências da Computação, possui MBA executivo e também participou do curso em Stanford de Business Leadership Series. Ela se empenha em criar um ambiente de trabalho igualitário e procura incentivar outras mulheres a evoluir como profissionais da tecnologia.
Meninas, mulheres maravilhosas, sejam super bem-vindas. A gente está extremamente feliz de ter a presença de vocês aqui. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Convido vocês a fazerem a audiodescrição também para a gente seguir aqui no nosso bate-papo. Sejam bem-vindas. Obrigada, Andressa. É um prazer estar aqui. A gente também está muito feliz de ter essa oportunidade. Fazendo minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, de estatura média, cabelo castanho claro, liso, na altura dos ombros. Estou usando uma camisa verde, poucos acessórios. Maravilhosa. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher branca, sou a Daniela, sou uma mulher branca de cabelos claros na altura dos ombros e estou vestindo uma t-shirt, uma camiseta preta com colares prateados e com detalhes pretos. Maravilha. Bom, gente, temos muito o que falar aqui. Acho que quem já começou a assistir já deve estar curioso para ouvir um pouco sobre o pismo, ouvir da história de vocês, como que é esse processo de empreender no Brasil, ser mulher, empreender no mercado financeiro. Então, são vários recortes que a gente vai falar. Mas antes da gente entrar nesse universo e nesse contexto, eu queria que vocês trouxessem um pouco e contassem quem que é a Dani e a Ju fora do LinkedIn, fora do mundo corporativo. Então, onde vocês nasceram, onde vocês cresceram. Vocês têm mais irmãos, como que foi a infância de vocês. E aí a gente já puxa o gancho ali na adolescência, para início de escolha de que curso fazer na faculdade. Hoje vocês trabalham juntas. Sempre foi assim, não, cada uma queria ir para um lado, depois se juntaram. Eu queria que vocês contassem um pouco desse momento de vocês. E aí vocês que sabem quem começa. Legal. Eu posso começar até a parte onde eu comecei a trabalhar nessa área. Tá bom. Eu sou a mais velha de 3 mulheres. Então, a Júlia é minha irmã do meio. E tem a Camila, que é a caçula, que foi a única que foi para um mundo de psicologia e RH, um pouco diferente do nosso. Nossa origem é de uma família super simples. Então, nossos pais nasceram e cresceram no interior de São Paulo, trabalharam na roça, estudaram só até os 9 anos de idade. E a gente nasceu e morou até uns 30 e poucos anos de idade no extremo da Zona Leste de São Paulo. A gente sempre estudou em escola pública. Então, não foi uma infância muito fácil, com muitas referências, assim, no sentido de carreira, né? Sim. Então, assim, empreender é uma coisa que ninguém cogitava. Minha mãe queria que a gente buscasse, conseguisse um bom emprego e fizesse uma carreira de preferência num banco. Então, ela começou a pesquisar o que seria necessário para arranjar um emprego num banco. E quando eu tinha 13 anos, ela me colocou num curso de datilografia. E do lado do curso de datilografia tinha uma SOS Computadores. Eu faço 47 anos amanhã, então a SOS Computadores já entrega a minha idade aqui. E aí eu falei, não, eu gostei de datilografia, deixa eu fazer um curso de digitação e de computação. E aí eu meio que me apaixonei por computadores. Que legal. Na época não tinha nem o Windows ainda, era a linguagem de programação ainda na tela de prompt, sem linguagem gráfica. E, na verdade, eu tive sorte de ter gostado e me apaixonado por tecnologia, porque era a única referência que eu tinha. Também não tinha outras opções, eu não pensava em outra coisa naquele momento. E aí, então, a gente estudei em escola pública o tempo todo, entrei para fazer faculdade no Mackenzie, porque na época tinha metade que era uma fundação, então eu tinha 80% do valor da mensalidade de bolsa, que meu pai não tinha como pagar na época, e arranjei o meu primeiro emprego no DSV. Eu era estagiária do DSV, do CT. A gente morava na Zona Leste, eu trabalhava ali perto do Pico de Jaraguá, então era uma viagem até chegar lá, de ônibus, de metrô. E era super engraçado, porque eu era estagiária de informática, mas, na verdade, os estagiários todos ajudavam no trânsito, nos feriados prolongados e nos finais de semana. Então, eu ficava na frente do West Plaza, do Shopping West Plaza, ali na Barra Funda, com uma placa de pare na faixa de pedestre. Minha mãe achava o máximo, né? Teve uma vez que meu pai pegou o carro com as minhas irmãs e eles passavam na frente da faixa só para me ver com a placa lá de pare ali. E foi assim que eu entrei na área de tecnologia. A Júlia começou por outro caminho, ela pode contar um pouquinho. Beleza, vamos conhecer, Júlia. Bom, eu como irmã do meio, já começa ali uma luta em casa, né? Porque o filho do meio, eu brinco, mas é brincadeira isso. Eu falo, o filho do meio é
esquecido. É o que ninguém presta atenção nele. Nem o primogênito, nem o Nem caçula, né? né? É meio que fica um limbo ali. Mas eu comecei... eu fiz colegial técnico, então, quando a Dani estava lá, né, no digitação, curso de computação, eu fiz colegial técnico em nutrição. Então, Nossa, completamente diferente. Eu cheguei a concluir o curso, né? Foi aí um colegial técnico. Eu fiz estágio, trabalhei em hospital, em serviço de alimentação, em restaurante. Mas eu falo que foi ótimo para eu decidir uma coisa que eu não queria fazer mais. Eu gosto muito, né, da teoria ali da nutrição, mas acho que não era ali o que eu queria realmente. Não era a sua carreira ali naquele lugar, né? Para trabalhar. Então, quando eu terminei ali o colegial técnico, e também era muito novinha, né? Eu entrei com 14 anos, saí com 17. Eu comecei a arrumei trabalho também. A minha mãe sempre... foi muito... ela sempre pegou muito no nosso pé para a gente trabalhar. Ela sempre defendeu muito a importância da gente ter uma profissão, da gente ter o nosso dinheiro. Então, assim, isso foi uma coisa que começou muito cedo. Então, ela sempre insistia muito. Você vai no shopping procurar emprego no final do ano para trabalhar ali, né, em loja, o que quer que seja. E aí, eu arranjei um trabalho que eu era recepcionista de uma empresa de motoboys. Então, eu trabalhei lá, acho que perto de 1 ano, e estava decidindo, tateando ali, pensando o que eu ia fazer de faculdade. Porque isso também foi outra coisa que minha mãe sempre insistiu muito. Ela sempre valorizou demais o estudo. Acho que exatamente como ela e meu pai não tiveram a oportunidade de estudar, né? Como a Dani falou, eles estudaram ali até 9 anos de idade. Então, ela sempre valorizou demais o nosso estudo. E aí, nisso, eu e a Dani, a gente tem 2 anos de diferença. Eu sou, né, mais nova que ela. Ela já estava bem, já estava trabalhando na CET, já, enfim, acho que a essa altura ela já tinha até saído da CET, mas estava super bem ali em tecnologia. E eu, apesar de não ter ali, talvez, a mesma experiência ou até a mesma, né, oportunidade de vivência que ela teve, mas eu me lembro que, como recepcionista na empresa de motoboy, eu automatizei ali umas planilhas Excel. Então, assim, eu tinha um outro tipo de interesse ali, mas também foi o que acabou me direcionando para a tecnologia. Então, como a Dani já estava nessa época, né, fazendo faculdade, trabalhando, eu acabei seguindo ali os passos dela e acabei entrando também na área de tecnologia. A gente acabou fazendo a mesma faculdade, eu fiz o mesmo curso que ela, também pelo mesmo motivo da bolsa de estudos. Então, era o que, enfim, era um curso viável ali para fazer, exatamente pela oportunidade de ter a bolsa. E aí eu tive também a sorte, talvez, de começar a fazer estágio muito cedo. No primeiro ano da faculdade, eu entrei na faculdade ali, né, em fevereiro, começaram as aulas. Em março, eu já estava fazendo estágio. Então, também foi algo, assim, bem interessante para eu poder ter ali uma oportunidade prática, né, em tecnologia. E eu me lembro que também, como a Dani falou, a gente morava ali na Zona Leste, e eu lembro que surgiu uma oportunidade de um estágio que era na Alexandre Dumas, ali na Chácara Santo Antônio. E eu me lembro, eu no ônibus, indo para lá para fazer entrevista, e eu pensando, falei, putz, é muito longe, eu não sei se eu vou conseguir fazer essa viagem todos os dias. Mas eu me lembro quando eu entrei lá, e era a Móbil, né, uma indústria química, e era um escritório lindo, assim. Foi a primeira vez que eu entrei em um escritório que eu só tinha visto em TV. Então, eu me lembro as baias, assim, todos aqueles computadores. E eu falei, nossa, eu quero trabalhar aqui. E aí eu pensei, dane-se a distância, eu vou aceitar, né? Eu vou encarar. No começo da carreira, a gente faz muito... Também não tem muita opção, né? Para quem não tem opção, tem que ir. Eu vivi isso também, morava no extremo sul. E meu primeiro emprego era no Hospital das Clínicas. Sim. Então, era um rolê todo santo dia. E, assim, saindo super cedo, indo para a faculdade, pegando o último ônibus, correndo, literalmente, porque o ônibus tinha horário. E se perdesse, não ia ter outro. Não voltava. Uma loucura, né? E aí, eu queria evoluir um pouco agora com vocês, né? Nos próximos passos de carreira. Então, quando vocês estavam ali no primeiro contato do estágio, tendo contato maior com a tecnologia,
como que vocês olhavam, vocês vislumbravam crescimento de carreira? Vocês falavam, poxa, agora eu quero ser isso. Dentre tudo que vocês estudavam na faculdade, tinha alguma linha assim, você falava, pô, essa área aqui acho que é promissora, ou eu gostaria de fazer isso. Como que vocês foram dando os próximos passos de carreira depois que vocês entraram na faculdade? Eu comecei a minha carreira com desenvolvimento de sistemas, né? Então, foi que eu tinha feito curso de programação. E, então, assim, meu primeiro estágio, depois da CET, eu fui para uma fábrica de software. Então, eu também fazia desenvolvimento de sistemas. E aí, quando eu saí dessa fábrica de software, eu fui para era uma consultoria de gestão empresarial. A gente fazia levantamento de processo, automatizava algumas coisas. Era já uma coisa mais... onde eu tinha mais contato com o negócio. E quando eu terminei a faculdade, como eu estava mais na área de desenvolvimento de sistemas, eu fiz uma pós-graduação em redes de computadores, porque eu queria entender melhor como é que funcionava. Eu sempre gostei muito de entender o entorno. Então, assim, na verdade, a minha carreira toda, eu naveguei muito entre as áreas. Então, eu comecei com desenvolvimento, aí eu estudei redes, mas fui trabalhar com bancos de dados e BI. Depois de BI, eu assumi... infraestrutura, de infraestrutura eu comecei a olhar para arquitetura, segurança, então meio que eu naveguei em várias áreas para ter uma visão até mais ampla. Acho até que isso foi importante para a minha posição, né, de CTO, de head de tecnologia, ter uma visão, ainda que não profunda, de todos os aspectos de tecnologia. Eu acho que é uma coisa importante para você poder liderar a evolução como um todo. Eu, apesar de ter começado com desenvolvimento, não é uma coisa... Eu gosto mais de arquitetura, da fundação, assim, né? Por isso que eu estou mais perto da plataforma e computação em nuvem, então tudo que está por debaixo dos panos porque eu gosto da parte bastante técnica. Os bastidores assim dos bastidores, sim, né? A parte bem de trás. E você, Ju? Eu tive a oportunidade, então, com esse primeiro estágio, eu era... basicamente atendente de helpdesk. Então, eu cuidava ali dos chamados e acho que foi uma experiência legal para começar a ver todos os tipos de situação. Então, assim, era uma empresa ali que tinha, né, soluções em mainframe, ainda na época, né, que cuidava, enfim, de toda a gestão da cadeia produtiva lá da indústria. Mas eu lidava com situações de dúvidas de usuário. Então, acho que foi muito rico, assim, exatamente como um estágio. Aí, o meu segundo estágio, eu fui para uma indústria farmacêutica. Então, ali, estava tudo direcionando para que eu fosse para a área de indústria mesmo. Mas lá, eu já tive experiência com desenvolvimento. Então, também foi ótimo para trazer essa vivência. Eu trabalhei muito pouco com infraestrutura mesmo. Mas aí, logo depois, então, assim, aí, como eu falei, eu comecei a fazer o estágio muito no início da faculdade. Então, fiz esses 2 estágios e aí, já no último ano, ainda na faculdade, foi quando a Dani já estava trabalhando na empresa, né, que nós construímos carreira, que ficamos tanto tempo, que era já uma empresa, né, da indústria de pagamentos. Eu acabei entrando lá. Então, a empresa estava crescendo, a Dani já estava lá, tinha uma oportunidade e ela me indicou. Legal. Então, foi aí já, né, pegando o gancho de quando a gente começou a trabalhar juntas. Então, foi desde sempre, praticamente. Era justamente a minha próxima pergunta. Em que momento da carreira de vocês, porque cada turma estava em indústria farmacêutica, que estava indo para o outro lado, né? Segmentos diferentes, em que momento vocês se encontram no mercado financeiro, né? Em que momento vocês entram nessa empresa e aí vocês fazem carreira ali por um bom tempo, vocês ficaram um bom tempo. Conta um pouquinho do que era essa empresa, o que vocês faziam, como que foi ali os anos que se passaram dentro dessa empresa e como que foi trabalhar juntas, né? Eu lembrei agora, eu não posso deixar de contar isso, porque eu lembrei, quando ela entrou, ela começou a trabalhar na indústria farmacêutica. Então, assim, os meus pais estudaram até os 9 anos. Os nossos avós, a minha avó, que era uma pessoa que a gente amava de paixão, assim, que infelizmente deixou a gente, mas na época tudo a gente contava para ela, mas ela não entendia nada do que a gente fazia, né? Aí a Júlia falou: vó, eu tô trabalhando agora numa farmacêutica, a farmacêutica que faz o Anador. Ela: sério? Você enche os vidrinhos de remédio? Muito fofa. Não é bem isso, vó, é um pouquinho diferente. Porque a Dani segura a placa de par e a Júlia enche o vidrinho de Anador, né?
Maravilhosas. Mas, enfim, eu entrei essa empresa onde a gente fez carreira, na verdade, eu comecei lá junto com o Marcelo, que é meu marido e cofundador da Pismo, né? Aham. Porque quando eu saí da CET e fui trabalhar nessa fábrica de software, eu era estagiária do Marcelo, que era coordenador de sistemas ali. E a gente não começou a namorar nessa época, eu saí de lá, fui para outra empresa, a gente começou a namorar depois. Mas quando eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa de call center, mas, na verdade, o fundador, ele queria construir um sistema de pagamentos. Então, foi tipo um experimento. Ele contratou 4 pessoas para desenvolver ali no cantinho da empresa de telemarketing, ficar separado e tentar construir um sistema uma plataforma de processamento de pagamentos, usando tecnologia mais nova, né? Então, assim, a indústria toda, na verdade, até hoje, né? Ainda se apoia muito em sistemas em mainframe, e a gente desenvolveu ali uma plataforma de pagamentos usando, na época, Visual Basic, então, alguma coisa mais gráfica, outras linguagens mais modernas, vamos dizer assim. E estavam precisando de mais pessoas, eu sugeri que o Marcelo fizesse entrevista, então eu e o Marcelo, a gente começou a trabalhar ali juntos no mesmo dia. E a Júlia, então, quando começou a evoluir o desenvolvimento e começou, de fato, e aí teve um spin-off e aquele timezinho, na verdade, virou uma empresa, aí a gente começou a aumentar o time, a Júlia estava querendo sair de onde ela estava, falei, por que não? Né? Ela tem skills de uma estrutura maior do que a gente tem aqui agora, então a gente trouxe ela para ajudar. Então, na verdade, você entrou em 2001, a gente estava lá em 99, então 2 anos depois, ela se juntou a gente ali, quando a gente estava construindo, de fato, um time de desenvolvimento para construir um business, né? Era até então um experimento. E a gente vem trabalhando juntas desde então. Na verdade, no dia a dia, ela sempre trabalhou muito mais próxima do Marcelo. Ela era muito, porque passou, né? Acho que ela pode contar um pouco mais, uma parte importante da carreira com desenvolvimento, que era onde ele estava. Eu, como estava navegando aí em outras estruturas, eu naveguei bastante em estruturas diferentes, como eu falei, de tecnologia, mas eu também fui operações por um tempo, que era uma área mais de negócio, de processo. Então, ela sempre trabalhou... rodar, né? Ali tudo que precisava. Isso. E ela ficava mais perto do Marcelo. Tenho dúvidas se teria funcionado muito, a gente muito próxima na época. Tem um pouco de diferença de temperamento. São irmãs, afinal de contas, né, gente? Quem nunca, não é mesmo? E é muito legal, porque a gente ouve, e existem vários estereótipos do tipo, não, trabalhar com família não dá certo. Então, depende de como. Às vezes você trabalha na mesma empresa, mas uma num quadrado, outra no outro. E aí vai funcionando. Imagino também que já deva ter tido conflitos, divergências de opiniões, e aí vocês têm que, ou não. Quase nunca aconteceu, né? Nunca, imagina. Tipo, eu vou contar pra mãe. Eu vou pedir ajuda da avó pra convencer. Em casa a gente conversa. Que legal. Mas foi, enfim, aí eu trabalhei, como ela falou, sempre muito mais perto do Marcelo. O Marcelo, né, que hoje é meu sócio, mas ele foi meu chefe por muito tempo. Então, aí, quando eu entrei na Conductor, né, enfim, que é a empresa que a gente fez carreira, eu trabalhava ali em desenvolvimento. E, assim, o Marcelo foi muito meu mentor mesmo, assim. Então, ele que me ensinou programação, mexer com banco de dados. Então, foi ali uma pessoa muito próxima mesmo, muito presente ali na minha carreira. Mas aí eu fui também, né? Então, fiquei vários anos ali na área de desenvolvimento, acabei também crescendo. Então, você começa a fazer gestão de pessoas e já comecei a me afastar um pouco ali de programar mesmo, de codar, né? Codar, apesar de sempre, né, ter tido ali o desejo ali, né, os dedinhos tremendo para mexer ali em alguma coisa, mas eu acabei ficando muito mais próxima realmente do business e dos clientes. Então, foi aí que aconteceu a minha mudança, de fato, de desenvolvimento para produtos. Então, mas sempre, né, ali produtos com um viés de tecnologia. Então, pensando mesmo nas soluções. Né? E nessa área de produtos, a gente sempre tem o parzinho da tecnologia. Né? Então, quando você... eu acho, assim, excelente quando uma pessoa de produtos conhece de tecnologia. Sim. E quando uma pessoa de tecnologia conhece de produtos. Porque a conversa, as discussões fluem, né? Vai que vai, é uma beleza. Assim. Então,
Eu costumo dizer para algumas pessoas que me procuram, eu queria muito entrar na área de produtos, eu queria construir carreira, evoluir. Então, conhece um pouco de tecnologia também, porque você não vai conseguir caminhar, criar um produto ou um serviço sem dar a mão para a galera de tecnologia. E o inverso é verdadeiro, né? Porque você precisa traduzir todo o techniquez para o business, né? E fazer esse meio de campo. Eu queria entender de vocês, que vieram de mercados de indústrias diferentes da financeira, como que foi a parte da regulação, como que foi destrinchar ali e criar solução de meios de pagamentos, dado que na época ainda tinha uma concentração e um monopólio muito forte por alguns grandões aí. Como que foi esse processo de vocês falar, não, peraí, tem uma oportunidade, se a gente fizer dessa forma, essa tecnologia se encaixa melhor, a gente consegue resolver a dor do cliente. Como que foi traduzir um pouco do contexto financeiro para o dia a dia e criar soluções para resolver a vida do cliente? A gente, assim, vou falar essa e ela vai complementando. Tá bom. Mas a gente, enfim, quando já pensando aqui, né, no início da Pismo mesmo, porque a gente, como ela falou, a gente passou ali a carreira inteira, então eu fiquei 14 anos na empresa anterior, então, assim, o conhecimento ali do negócio, e acho que ali a gente também teve uma situação muito favorável, no sentido de que, por ser exatamente uma estrutura pequena, pensando em pagamentos, a gente teve a oportunidade de trabalhar com todas as pontas. Então, você tinha ali a solução que era de emissão, a solução que era de adquirência, então, todas as questões de segurança e compliance para lidar com cartões de crédito, todas as questões regulatórias e reportes de Banco Central que a gente tinha que fazer. Então, assim, isso foi sendo bagagem para vocês. Pra gente. Legal. Então, assim, era nosso dia a dia, era o que a gente respirava, era tudo isso. Então, quando a gente decidiu, de fato, criar a Pismo, e aí, assim, acho que vale também dizer que cada um de nós 4 fundadores da Pismo, né, que trabalhamos juntos na empresa anterior, mas que a gente saiu ali em alguns momentos diferentes com propósitos até diferentes. Não foi todo mundo junto de uma Não vez, foi uma né? debandada, tipo, A gente não saiu por isso, né? Então, entendi. o Ricardo, que é um dos nossos sócios, ele já tinha saído em 2012, a Dani saiu em Saí em setembro de 14. Eu saí no início de 15, o Marcelo uns 6 meses depois que eu. Então, Cada um por um motivo, um momento, vocês saíram. E como que foi, tipo, da onde veio a ideia, enfim... Imagino que você já, né, por tanto tempo trabalhando, já conversava, mas como que foi, assim, aqui nasceu a Pismo, assim? A gente passou bastante tempo, né? Então, eu fiquei 16 anos nessa empresa. E na minha última posição lá, eu cuidava de infraestrutura. Mas era infraestrutura mesmo, não é infraestrutura que eu cuido hoje, que é raiz, infraestrutura né? nuvem. Não, eu cuidava da segurança da plataforma, mas eu também cuidava do diesel do gerador, dos eletricistas que trabalhavam de madrugada, porque o data center era no próprio prédio do escritório, então era um data center físico que ainda na época nem era em colocation, então assim, eu cuidava das instalações físicas do data center. Eu tenho 2 meninas, uma de 16 e uma de 14 anos hoje. Na época, ali em 2014, elas tinham 7 e 5 e minha vida estava um caos. Um caos, assim, porque meu telefone tocava 24 horas por dia, era muita coisa. Eu falava que minha vida era resolver problema com o Eletropaulo e Vivo, Embratel, para falar de telecom. E aí eu falei, não tá dando mais, a mais velha a escola me chamava toda hora porque ela estava aprontando alguma, não, o que está acontecendo, você está um pouco ausente. E aí eu falei para o Marcelo, acho que está na hora de eu procurar alguma coisa, as meninas estão precisando de mim. E durante muito tempo, na verdade, até 2011, a gente ainda morava lá na Zona Leste. Então, mesmo com as meninas, era uma viagem de manhã, então a gente chegava em casa muito tarde, a gente as via muito pouco. E aí eu comecei a estudar, falei, não, eu vou sair e vou estudar para fazer consultoria, procurar alguma coisa mais flexível. Você tenha uma agenda mais tranquila, que eu pudesse dar conta das duas coisas. E aí eu fui fazer curso na Amazon, fiz um curso de arquitetura na AWS, fui fazer um curso de Big Data e Hadoop. E aí, quando eu comecei a estudar, eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu estava nos últimos 16 anos? Eu estava numa caverna, porque eu tinha tanto problema para resolver que eu não conseguia. E eu só pensava como eu poderia ter resolvido vários dos problemas se eu tivesse
com a cabeça um pouco mais aberta e olhando para o que as outras indústrias estavam usando de tecnologia. Eu acho que essa é uma coisa que acontece com muitas pessoas, assim, muitos executivos, ou você fica tão focado no seu dia a dia e tão atolado de coisas para resolver que você acaba ficando cego porque está acontecendo no mundo fora, você não consegue olhar. E aí eu falei, não é possível. Imagina fazer uma plataforma flexível, daria às empresas de processamento, elas parecem muito mais empresas de BPO do que empresas de tecnologia, né? Então, a gente mesmo chegou a ter um time de 1.000 e tantos funcionários, mas, na verdade, era 200 de tecnologia. Então, a maioria era retaguarda, back-office, operação, crédito, atendimento. E as empresas que estavam escalando, na época, só se falava em Netflix, Spotify, Facebook. Então, era empresas, na maioria, americanas, empresas baseadas em nuvem e que estavam escalando o modelo de SaaS, era Salesforce, então tinha uma série de coisas. E a gente teve uma experiência interessante, a última experiência que a gente teve antes de sair foi o lançamento do Nubank. O Nubank lançou processando naquela plataforma que a gente tinha construído. E aí, depois de algumas séries de algumas rodadas de investimento, eles decidiram internalizar e construir a própria solução de processamento, porque eles perceberam o quão difícil era um produto que tinha sido desenhado para ser completamente digital apoiar no sistema legado. E foi aí que a gente começou a conversar. Falei, putz, se a gente pegar essa tecnologia, olha os recursos de computação em nuvem, a gente resolve muitos dos problemas. Porque, do mesmo jeito que a Julie respirava esse dia a dia regulatório e tudo que precisava para os clientes, eu respirava, esse sistema precisa ficar em pé, porque que a plataforma não vai cair no Dia das Mães, como é que eu vou dar conta de processar o dia 24 de dezembro. Então, era... Os recursos que as soluções em nuvem ofereciam resolveriam muitos desses problemas, sem contar as questões de segurança, que quando você constrói alguma coisa já apoiada numa Amazon, numa Google, você já, de largada, já tem... essas empresas investem bilhões de dólares em segurança, você já consegue usar os recursos de maneira muito mais tranquila. E foi aí que a gente começou a conversar. A Júlia já tinha saído, a gente cogitou abrir um estúdio de Pilates. Foi. Sim. E a gente foi ver os equipamentos numa feira, a gente olhou, eu falei, putz, mas não precisa... Acho que não é bem isso que Vamos ver, talvez Pilates, talvez uma plataforma de pagamentos. Existia uma intenção de empreender e sim. Vocês estavam ali e agora no que vamos? Vamos para algo que a gente meio que já atua, sabe, ali, né? Ou vamos em algo, vamos arriscar? Que eu acho que também é um momento que muitos empreendedores se pegam, né? As pessoas têm a vontade, tipo, cara, eu queria muito empreender. Sei lá, nasci para isso. Mas o que eu vou fazer? Da onde... Para onde ir, né? E agora? Não basta só ter a vontade. Como que faz? E aí, vocês pensaram no Pilates, que é algo completamente diferente. Mas você sabe que pra gente era o contrário, na verdade. Porque a gente até tinha vontade de fazer alguma coisa, mas a gente pensava, não, a gente não nasceu para isso. A gente nasceu para fazer carreira, porque nessa época a minha mãe estava assim... Então, meu Deus do céu. 2 desempregadas. Eu tenho 3 filhas, 2 desempregadas. Não eram empreendedoras, né? Eram desempregadas. Eram desempregadas, né? Faz muita diferença. Muito tempo. Então, quando que vocês vão procurar um emprego? Quando que vocês vão arrumar um emprego? Quando o Marcelo saiu e a gente decidiu fazer tudo junto, ela falou, meu Deus do céu, o que vão ser dessas crianças agora? Pai e mãe desempregados. Piraram. Eles nunca entenderam muito o que a gente fazia. A gente até tentou explicar, mas... nunca entenderam muito. Difícil mesmo. Então, foi mais ou menos assim. Foram anos difíceis. A Júlia emprestou a sala da casa dela. Conta aí um pouquinho. Conta um pouco dessa parte, Ju. Como que foi esse começo? Quando a gente decidiu, né, se juntar para começar ali o que não era o estúdio de Pilates, né? A gente foi para o plano ali de seguir na área de pagamentos e tecnologia. Aí juntamos, né, nós 4, eu, a Dani, o Marcelo e o Ricardo, para começar a desenhar, pensar o que seria essa solução. E aí a gente cogitou, né, acho que como todo empreendedor, vamos buscar uma sala, algum lugar para a gente ter um espaço. Mas aí você começa a ver, né, o custo fixo que você vai ter que ter. Então, sem nenhum tipo de entrada de dinheiro. E aí tinha lá a sala do meu apartamento, ociosa, com Wi-Fi. Então, era só o que vocês precisavam. Era só o que a gente precisava. E a gente ficou um bom tempo ali trabalhando no meu apartamento. Nós 4 lá sentados na mesa. Acho que foi, assim, foi um período
muito bacana, assim. Eu tenho lembranças muito boas dessa época, porque foi primeiro que nós 4, né? Claro, a Dani, minha irmã, o Marcelo, ali, meu cunhado, mas também um colega de trabalho de muito tempo, o Ricardo. Então, assim, nós sempre fomos muito amigos mesmo. Então, os nossos momentos ali dos 4 juntos até hoje são muito bons, com muitas desavenças também, é importante dizer, mas a gente se respeita e se gosta demais. Então, esses momentos ali, realmente, nós 4 falando de um assunto que a gente domina, que a gente tem paixão, com uma folha em branco ali na nossa frente, para poder, de fato, colocar em prática todos os nossos desejos ali de 15 anos de carreira. Foi um momento muito gratificante ali. Claro que também, né, já entrando ali na parte do empreendedorismo, também com muitas incertezas e inseguranças. A gente está ali trabalhando, investindo, sem nenhuma entrada de dinheiro, buscando investidores, levando muitos nãos que a gente levou ali, né? Então, ali já começou, de fato, a ficar a jornada empreendedora. Legal. E nesse início de jornada empreendedora, como foi a primeira... Né, depois que vocês estruturaram ali a ideia e chegaram numa solução, já nasceu pautada em nuvem, né? Já viu ali que, tipo, era o caminho, enfim, do presente e futuro. Então, como que foi o primeiro momento de captar cliente, né? Tá, agora que a gente tem a ideia, a gente tem a solução, como que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Para quem que a gente vai vender? Como que foi esse processo de buscar investidor, de ter o primeiro cliente? Como que vocês começaram a, vamos dizer assim, escalar a fintech de vocês? E aí contar, né, o que é a Pismo? É um banco, não é? Então, só para deixar, para quem ainda não conhece, saber o que é, qual foi a solução que vocês chegaram ali e começaram a fazer esse processo de escalar. Acho que a Pismo que a gente desenhou é diferente da Pismo que é hoje, no sentido de quais clientes ela atende. Legal. Então, quando a gente começou, no passado teve muita experiência com varejo, com grandes varejistas. Então, a gente atendia poucos bancos, muitos varejistas. E era muito difícil, a gente via o quão difícil era começar uma operação daquela. É muito caro, porque o varejista tem que ser muito grande para ser capaz de fazer um cartão próprio, por exemplo, porque ele tinha que alocar infraestrutura, era um custo de setup muito grande para começar. E como a gente tinha os recursos de infraestrutura flexíveis, por estar usando uma solução em nuvem, a gente falava que a gente ia democratizar o acesso a esses sistemas financeiros. Então, assim, a primeira coisa, uma coisa que a Pismo sempre foi desde o início e continua sendo até hoje, a Pismo é uma empresa de tecnologia. Então, a gente é uma TechFin. Né? Então, a gente fornece tecnologia para o mercado financeiro. Nós não somos instituição de pagamento, não somos instituição financeira, não temos nenhum tipo de licença financeira. Então, a gente é pura e simplesmente a plataforma. Legal. E essa é uma das coisas que a gente acordou desde o início. A gente vai focar para fazer muito bem a parte de tecnologia sem se distrair com outros negócios. Porque se você passa a ser um emissor de cartão ou passa a ser uma instituição, você acaba tendo um business dentro do business, né? Então, precisa de muito staff, muita coordenação para poder administrar. E essas distrações, elas são inevitáveis, né? Elas vêm, elas tentam você... Porque a gente acaba olhando e falando, mas também dá para fazer isso daqui. Não, volta, pera, meu negócio é esse. Não, mas e se a gente fizesse isso? Eu acho que tiveram esses momentos, né? E até quando a gente... Mas acho que aí que está também a parte do sucesso da nossa plataforma, é exatamente a nossa capacidade de abstrair. Porque lá no início, então, quando a gente estava buscando ali os primeiros clientes, e a gente, como a Dani falou, a gente estava desenhando ali o que seria uma solução mais até voltada para a emissão, ali com um viés mais até de redes de varejo mesmo. Mas surgiu uma oportunidade da gente fazer um cartão para saúde. Então, eram ali cartões pré-pagos, né, de clientes que não têm plano de saúde, com uma rede de médicos, clínicas, prestadores de serviço, que o cliente faz ali a recarga do cartão pré-pago e utiliza nessa rede, pagando ali, enfim, com um preço mais acessível, né? Então, a gente fez, na verdade, ali, acho que foi a primeira
abstração que a gente pôde fazer da solução. Então, o que eram ali os estabelecimentos comerciais viraram, né, as clínicas, os médicos, os prestadores de serviço e toda a parte de emissão ali para, de fato, controlar o saldo dos cartões dos clientes. E isso foi também uma cliente nossa, uma parceira ali de longa data, que já nos conhecia e que nos deu essa oportunidade. Então, era uma pessoa muito querida, que, enfim, até hoje a gente tem ali contato com ela, mas foi uma mudança ali que a gente fez do desenho inicial. Mas a gente, de fato, precisava colocar a solução em produção, precisava testar ali a solução e ter, de fato, receita, né? Que era o que a gente precisava. Então, ali nessa época, acho que nós três aqui, né? Então, o Ricardo, ele é o CEO da Pismo, com um viés ali mais de business, apesar de também ter muito conhecimento e vivência em tecnologia. Mas eu, a Dani e o Marcelo ali colocando, de fato, essa solução de pé. E eu lá em Fortaleza, pessoalmente, visitando as clínicas, vendo os feedbacks ali dos usuários, né? Porque o empreendedor, sim, ele vai a campo mesmo, né? Sim. Precisa estar nesse processo. Sim. Não é só o glamour do Não, tipo, não. eu criei, Não, agora não. Você tem não. que ir lá, se tiver que ligar, você vai ter que ligar. Sim. É vocês que tem que fazer, Tem que né? fazer Não tem sentido. outro. E aí eu me lembro, foi uma semana que eu fiquei lá, e eu me lembro, passava o dia todo ali com o cliente, ou indo na clínica, anotando, falando ali com o Marcelo e a Dani, passando, né, os problemas que eu estava identificando, e voltava para o hotel, e eu me lembro, tipo, até 4h30 da manhã, no computador, corrigindo as situações ali que eu tinha identificado durante o dia, para no outro dia voltar com algo já mais solução. resolvido ali para o cliente. Porque nós quatro, de fato, fizemos, né? Então, a gente desenvolveu, a gente não tinha ninguém ajudando a gente. Então, a gente desenhou e executou. Então, implementou a plataforma, cada um fez um pouco, e a gente botou ela no ar. Nesse sentido. Então, assim, a gente investiu. Então, foi um bootstrap, né? Então, nós colocamos... eu e Marcelo, a gente gastou até o último centavo que a gente juntou como executivos antes para construir isso. A gente chegou até a vender o carro para continuar pagando a escola das crianças na época, que era uma coisa que eu não queria abrir mão de jeito nenhum, para continuar fazendo. Então, na verdade, a gente investiu os nossos recursos para desenvolver essa solução e conseguir alguns contratos de clientes menores com esse viés de democratização, até que a gente conseguiu, com esse business plan, com esse plano, fazer um investimento, o seed investment, no final de 2016, com a Redpoint. Então, eles fizeram o primeiro aporte, só que logo na sequência, porque na época estava começando o Cubo, né, que era uma parceria do Itaú, com a Redpoint. E aí, logo assim, na sequência, eles investiram, fizeram o aporte financeiro e falaram, muito legal, mas essa plataforma é uma plataforma para enterprise. Vão conversar com o Itaú. E foi aí que começou, na verdade, a história e a gente precisou se transformar tudo ali naquele momento, porque era uma solução que, em termos de desenho, era muito atrativa, mas ela era questionada, putz, é bacana, mas será que ela vai aguentar processar o volume que a gente precisa? E aí a gente passou um bom tempo. A gente contratou uma empresa nos Estados Unidos, ferramentas para fazer teste de carga e mostrar em números que ela era capaz de aguentar o volume. Até virou, na verdade, depois um paper que a gente publicou junto com a AWS, então deu super certo. E aí, naquele momento, a gente começou uma parceria com o Itaú e meio que pivotou da solução para que a gente chamava de micro-issuers, que era só para emissão de cartões para clientes pequenos. A gente pivotou para clientes maiores, na verdade, no começo. Naquele momento, a gente virou e depois a gente começou a voltar um pouco para médios, porque a gente começou a desenvolver a solução e construí-la de uma maneira que ela era capaz de atender qualquer tamanho de cliente, desde que ele tivesse um apetite para a construção de sistemas, né? Então, assim, hoje, ela é uma plataforma de tecnologia que é capaz de fazer qualquer tipo de processamento de pagamentos, de cartões de débito, crédito, pré-pago, em redes fechadas, Visa, Mastercard, qualquer coisa. Tem uma solução de core bancário junto para fazer processamento de serviços bancários, carteiras digitais e muitas outras coisas. E tem
um pedaço importante que a gente presta serviços para a B3, para a Bolsa aqui, que é toda a parte de registros de securitização, então que processa volumes muito grandes. Hoje a gente processa mais de 300 bilhões de dólares em transações aí na operação, tanto na América Latina, Índia, e tem várias instalações aí no mundo. Boa. Qual foi o momento mais difícil que a Pismo passou? E aí vale como empresa ou de vocês como empreendedores? Tem algum momento que você fala, cara, aqui, sei lá, aqui talvez a gente achou que não ia dar para continuar, sabe? Aqui a gente teve que buscar as forças lá do último, da onde não tinha. Teve algum momento assim muito crítico para Prisma ou para vocês como empreendedores? Eu acho que ali no início, a nossa busca por investidores foi longa. A gente conversou com vários investidores lá no começo. A gente chegou a estar muito próximo de fechar com 2 investidores bem no início. A gente avançou muito, com muitos advogados, contratos, e acabou não dando certo. Uhum. Então, ali foi difícil ali para a gente, foi um baque grande, porque a gente meio que voltou para a estaca zero, quer dizer, continuamos ali, né, colocando do nosso próprio dinheiro para seguir com a empresa. Mas, enfim, hoje em dia, olhando em retrospecto, acho que foi o melhor não que a gente recebeu, porque apesar da gente ter seguido ali batalhando, né, logo depois veio a Redpoint, que, enfim, foi uma mudança grande ali para a gente. Então, assim, eu tenho as lembranças desses momentos difíceis ali no início, mas, de fato, eu acho que nunca ficou fácil, tá? Não que hoje seja. Não seja. Eu acho que, assim, a gente tem ali ao longo da história vários momentos muito difíceis. Assim, acho que até um momento marcante para mim, pessoalmente, foi ali o início da pandemia, porque foi quando a gente tinha um time ali de 40 pessoas, a gente estava crescendo bastante e foi um baque a gente ter que sair ali do escritório. A gente tinha acabado de se mudar, a gente tinha alugado um escritório maior, né, ali no início de 2020. A gente não ficou um mês naquele escritório e foi todo mundo para casa. A gente ainda não tinha, então, naquela época, a gente tinha um funcionário remoto que ficava ali em Santa Catarina, que está com a gente até hoje. Mas a gente não tinha, de fato, os skills ali para os processos. Não era nem a questão de acessos, né? Porque isso a gente já estava super pronto. A nossa solução sempre em nuvem não fazia diferença nenhuma. A gente está no escritório ou está em casa, mas era comunicação com o time. A gente era uma empresa que estava todo mundo no mesmo andar, ali as 40 pessoas na época, e a gente começou a crescer time e a gente estava no início ali com 2 operações muito importantes, relevantes, que a gente estava colocando em produção. Então, assim, eu me lembro de ficar trabalhando, né? Voltei para a mesa, para a minha sala de jantar, lá onde a Pismo começou, mas ali sozinha, trabalhando muito até tarde. Enfim, teve até um dia que eu tive um burnout, realmente. Eu caí, eu desmaiei ali. Meu Deus. Foi. Então, assim, esse momento, para mim, foi... Eu tenho essas lembranças de um momento muito difícil. Mas, enfim, que logo... como empreendedor, você também não tem muito tempo ali, essa que é a verdade, para ficar abalado. Então, vai, desmaia, levanta e trabalha. Regaça a manga, vamos, que e o dia volta seguinte e trabalha. começou, tem né? o telefone tocando. Mas foram muitas vezes, muitas vezes. Assim, eu acho até que tem uma questão de temperamento, que a gente é muito... Eu e Ricardo, principalmente, a gente é bem neurótico, assim, bem... Ele é bastante pessimista, a gente é conservador, então assim, eu acho que tem um pouco de diferença também de quando você fala com pessoas que estão fundando uma empresa ali, como a gente ali nos seus 40 e poucos anos de idade. Então, eu e o Marcelo com 2 filhas, o Ricardo com 3 filhos. Então, tem não só a questão de você se dividir nos papéis que você precisa, então eu como mãe aí, né, e a gente como provedora ali da família, mas é muito mais... Você tem pessoas ali dependendo de você, né? Então, tem a questão dos papéis, tem a responsabilidade do que você está fazendo. Então, foram muitas vezes. Assim, eu
no começo foi difícil, depois que entrou o investimento, que a gente começou a pivotar, dá para enumerar, assim, é que a gente eu sempre falo isso, né? A gente só vê as histórias as histórias de sucesso, né? É isso, justamente por isso eu trouxe essa pergunta, porque, nossa, apismo, não sei o quê, as empreendedoras... Mas por trás... É muito difícil. Ninguém vê o choro, né? O choro, literalmente. A gente ia almoçar. Tem um almoço que a gente foi Nossa, esse almoço foi nos 4 sentados ali no restaurante no Itaim. Eu e o Ricardo, a gente gritando um com o outro. Eu comecei a chorar. O garçom chegava perto da mesa para tirar o pedido, não tinha coragem, saía, voltava, olhava de longe. Eu me lembro de eu vir, eu quero um ravioli. A gente, não, agora não dá mais. Eu acho que a gente teve a sorte de, primeiro, que a gente tem uma relação muito próxima. E acho que nunca aconteceu dos 4 desmoronarem ao mesmo tempo. Enquanto um tá desmoronando, o outro tá ali segurando. Um chuta o balde, o outro vai lá e pega o balde, traz de volta. Literalmente, o tempo inteiro. Desde quando começou até agora. Assim, não não, passou, assinou, vendeu, acabou, levantou uma rodada de investimento. É muito difícil. O processo é muito difícil. O processo é muito demorado. Eu tive essa semana um encontro com algumas mulheres da rede da Endeavor e é muito difícil você olhar só para as histórias de sucesso, porque é tão difícil o dia a dia que quando você olha para a revista, você fala, meu Deus, o que tem de errado comigo? Por que comigo não está dando certo? Por que eu não estou conseguindo levantar investimento? Por que eu não estou conseguindo chegar no break-even? Por que eu não estou conseguindo fechar cliente? É muito difícil. O tempo todo é difícil. Tudo demora. Então, a cada rodada de investimento que você vai... então, do seed para a série A Série A é mais... O seed é muito difícil. A série A é mais difícil que o seed. A série B é muito mais difícil que a série A. É sempre assim. E olha que a gente teve a sorte, que isso é uma coisa que... no passado, eu não acreditava muito, mas hoje, olhando em retrospecto, porque a gente sempre trabalhou muito. Então, você trabalha muito, você fala, putz, não, eu estou conquistando as coisas, eu sempre trabalhei demais. Mas tem um componente de estar no lugar certo, na hora certa, que não dá para ignorar. Levantar uma rodada de investimento em 2021 foi muito diferente do que levantar uma rodada de investimento agora, que o mercado está muito mais em baixa. E mesmo lá já foi muito difícil. É um processo de 1 ano de negociação. Não é, vou levantar investimento, mês que vem tal dinheiro. Tô aqui tanto, o cheque. Vai lá. Vai ser feliz, né? Não é bem assim. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E aí eu quero trazer, já puxando o gancho que você comentou dessa venda, né? Como que foi esse processo hoje? Poxa, é um unicórnio. Como que foi essa venda? Como que foi essa negociação? Como foi esse sim, né? Que você falou, aquela época foi o melhor não que a gente recebeu. E às vezes a gente acaba tendo alguns não para ter alguns sims, né? Depois, como que foi esse processo? Como que foi essa parceria? Conta um pouquinho pra gente de como que aconteceu. Acho que teve um fato só também pra gente levar em consideração, que assim, a gente sempre recebeu, e aí, especialmente, né, depois que a gente teve algumas rodadas de investimento com investidores muito importantes e relevantes, várias empresas e fundos passaram a nos procurar. Então, a gente sempre foi, né, uma constante ali no nosso dia a dia, especialmente para o Ricardo como CEO, ter contato com investidores e pessoas que aí nos procuravam voluntariamente ou para querer investir, ou, enfim, algum tipo de parceria. De parceria, sim. E com a Visa não foi diferente. Enfim, foi ali uma empresa, a gente não estava... num processo de M&A, a gente não tinha o interesse ali, né, na ocasião, não passava pela nossa cabeça a venda da empresa, mas eles chegaram e eles que nos procuraram. Aí, acho que a gente demorou até para entender, porque a gente sempre trabalhou com a Visa, né, porque a gente processa cartões Visa, Sim. então tinha uma aproximação deles com a gente para fazer algum tipo de parceria, de trabalhar juntos. A gente até demorou um pouco para entender quais eram as intenções. Assim, né? Não estava nem passando pela nossa cabeça. Não só que essa era a intenção deles, mas muito menos para a gente pensando em fazer alguma coisa com a... A gente não estava, a gente levantou a Série B em novembro de 21. Então, não era uma coisa que estava passando. Quando a primeira reação, quando eles falaram a gente quer fazer uma proposta de aquisição da empresa, eu me lembro que eu falei para eles na sala, mas a gente não está à venda. Tipo, quem falou para vocês que a gente está querendo vender? E aí foi uma conversa que, enfim, foi evoluindo. Todo o processo foi com a Visa Inc., né? com
com a estrutura lá da matriz nos Estados Unidos, então não teve nada a ver com a empresa aqui do Brasil. E aí foi uma coisa que a gente foi, acho que amadurecendo. Eles foram... A gente teve a sorte de encontrar pessoas muito do bem e muito inteligentes. E é bom quando você bota, né, várias pessoas inteligentes na mesa, você tem soluções para problemas. E uma coisa que a gente estava sentindo... Então, eu acho que o que fez a gente considerar a possibilidade foi a gente conversou e pensou, putz, a gente vai parar por aqui ou a gente vai explorar, né? E acho que a decisão de explorar foi porque, putz, a gente sempre... O que a gente quer, né, para a nossa vida? E a gente falou, a gente sempre teve muita vontade de deixar um legado. E a gente acredita e acreditava muito no potencial da plataforma da Pismo de ser a primeira opção de plataforma no mundo. Só que a gente já estava enfrentando diferença a gente anunciou perto do anúncio da transação um contrato com o Citibank para fazer implementação de core bancário em mais de 70, 80 países. É muito assimétrica a relação, né? Então, assim, a gente acredita... É muito demorado, porque é muito difícil para um banco, para uma instituição grande dessa importância, terceirizar o processamento de serviços bancários e ainda com uma empresa pequena como nós éramos. E aí a gente decidiu que talvez ter o suporte institucional da maior fintech do mundo, né? Uma empresa aí de $500 trilhão seria interessante e ajudaria a gente a, de fato, ser capaz de realizar o sonho que era de construir esse legado. Então foi por isso que a gente explorou e decidiu explorar e depois acabou decidindo seguir com esse caminho. E, assim, o que eu posso desejar é vida longa a essa parceria, a Pismo, enfim, que a gente tenha, de fato, né, como vocês colocaram, um legado. E a gente, como talvez aí com consumidor final, que tem ali, que consome o serviço, que usa o cartão, que tem o meio de pagamento, que usa o wallet, que a gente perceba, né, que a gente sinta essa melhoria, essa evolução tecnológica, como vocês colocaram, de ser uma plataforma de ponta, especializada e pioneira, e, enfim, tem ali tantos recursos que, de fato, facilitam e melhoram a vida. E aí, pegando um gancho em tecnologia, aproveitando que vocês são expert no assunto, o que vocês olham, assim, pro futuro e fala, cara, acho que é uma onda, sabe? Ou, de repente, não, isso aqui talvez não veio para ficar, ou isso veio para ficar. O que vocês aspiram, que vocês acreditam que pode ter de transformações do mercado financeiro, do mercado de pagamentos, na economia como um todo, oriundos da tecnologia? Todo mundo está falando muito de Gen AI, né? Então, a gente está falando, está olhando, acho que assim, é uma tecnologia que é muito poderosa, mas que ainda precisa se transformar numa aplicação exata, principalmente, acho que no mercado financeiro. E um dos motivos de por que isso ainda não, talvez não tenha tido alguma coisa... Acho que para ter alguma coisa muito concreta, ter um passo que precede, que é a transformação desses sistemas que ainda são muito antigos, né? Então, eu acho que um mundo financeiro onde você seja capaz de fazer movimentação de dinheiro em tempo real, pega o Pix e extrapola para o mundo, né? Você quer transferir um dinheiro para alguém que está em Singapura, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar, ser capaz de fazer isso em tempo real... Eu acho que é uma coisa que é o sonho de consumo de todo mundo, né? Você vai para os Estados Unidos e ainda usa cheque. Então, assim, eu acho que tem muita tecnologia que é capaz de transformar e acho que o sonho é ter um mundo totalmente conectado. Do mesmo jeito que a gente posta na mídia social, a gente pode fazer uma movimentação e ver um saldo atualizado, mas a gente ainda tem um caminho longo a perseguir na transformação dessas estruturas que ainda são super antigas. E acho que pegando um gancho aqui no que a Dani falou, eu acho que é realmente a evolução disso, porque mesmo quando a gente pensa, né, na nossa solução, no que nós criamos na Pismo, mesmo quando começou o Pix aqui no Brasil, a gente já estava super pronto, a gente já tem uma plataforma de fato em real time. Então, hoje, na verdade, a gente ainda tem alguns desafios, especialmente com os clientes mais tradicionais, até dessa quebra de paradigma de processamentos batch, de quebra ali, né, fechamento de saldo, data, enfim, final de semana. Para a gente já não tinha isso. Então, eu acho que a possibilidade, né, que a tecnologia traz e tudo que a gente pôde já implementar aqui na nossa solução, agora, como a Dani falou, é de fato extrapolar para outras soluções de pagamentos no mundo. Eu acho que hoje a gente já vê, né, em vários países, como no Brasil, o case de sucesso do Pix,
outros países também, né? Nessa mesma linha de pagamentos instantâneos. Mas agora é, de fato, a gente derrubar essas fronteiras. É expandir, não ter mais essa questão de, é um pagamento no Brasil, que, né, converte ali para uma outra moeda. É como a gente viabiliza, de fato, a movimentação de dinheiro, sim. Maravilha. Gente, eu de verdade queria ficar aqui, ó, horas conversando e consumindo e aprendendo com vocês. Vocês têm muita bagagem, muita história para contar. Tenho certeza que foi, né, um breve resumo de uma grande trajetória, tanto na Pismo quanto anteriormente, de toda a jornada de vocês. E aí, pra gente caminhar pro final desse bate-papo, eu queria que vocês contassem uma curiosidade sobre vocês, que meio que não tá no LinkedIn, que talvez só quem é mais íntimo conhece, que as pessoas, assim, do mundo corporativo não sabem. Vale um hobby, vale, enfim, alguma coisa que vocês fazem junto com a família, coisas que vocês têm de atividade, de interesse, de gosto, que é uma curiosidade sobre vocês. Aí, pode ser Dani primeiro. Bom, acho que uma coisa que eu não falo muito, eu sempre fui muito... Eu queria, na verdade, contar o hobby da Júlia, mas ela conta depois. Eu sempre, desde muito pequena, só tinha brincadeira de moleque, né? Então, eu sempre gostei muito de andar de skate, de praticar esporte, de andar de carrinho de rolimã. Então, eu quebrei todos os dedos, das mãos e dos pés. Meu Deus, isso já é uma super curiosidade, né? Meu Deus. Eu não foi fácil, como filha. Não posso reclamar das minhas hoje. E você, Ju? Eu tô pensando aqui, mas tem... Enfim, eu não sei qual hobby você pensou, mas ao contrário... O episódio da capoeira. Da capoeira, sim. Não, mas o que eu ia falar, enfim, eu chego ali na capoeira. Eu fiz, ao contrário da Dani, que tinha, enfim, essas brincadeiras mais agressivas, eu fiz balé clássico muito tempo, jazz, então eu passei ali minha infância e adolescência em academia de dança, e aí, pegando o gancho, eu decidi, depois de um tempo, que eu queria fazer capoeira. Então, eu falei... Tá parecido, meio dançado. Tem uma música, né? Alto, então... Levanta a perna igual no balé. Tá tudo certo. Mas aconteceu, enfim, um acidente ali na capoeira e eu acabei tomando um chute no rosto, assim. Foi algo catastrófico, porque chegou a, enfim, cortar, fiquei com o olho roxo, assim, um tempão. E aí teve, nessa época, a gente era adolescente... Eu estava saindo da capoeira, eu liguei para casa, né, a cobrar ali, quando a gente parava no orelhão, eu ligava a cobrar para casa. E aí ela que atendeu o telefone e eu não conseguia nem falar, porque ficou inchado, né? Então, eu não... Meu Deus! Não falava ali direito e avisando, Dani, eu tomei um chute na cara. Imagina a mãe de vocês, Eu achei bem engraçado na hora. Minha filha bailarina chega aqui com... Cara roxa. Cara roxa. Demais, gente. Muito bom conhecer a história de vocês. Então, quero agradecer mais uma vez pelo tempo, pela disponibilidade. Eu sei que hoje em dia a agenda é um desafio, né? Então, foi super importante. Tenho certeza que trouxe vários insights para várias mulheres, para vários homens, para, enfim, todos que assistem, que acompanham aqui o nosso canal. Vou deixar a câmera aqui, ó, à disposição de vocês, para vocês mandarem beijo, abraço, enfim, dar recado, o que vocês quiserem falar, a câmera é de vocês. Eu acho que eu queria reforçar um pouco do que a gente falou aqui sobre empreender. Não se intimidem só com as histórias boas que são contadas nas revistas, porque a realidade é muito mais complexa do que parece, e aqueles problemas que vocês acham que são somente seus, não são somente seus. Então, não desistam. Boa. E eu queria dizer também que, aqui, né, como mulher empreendedora, acho que a gente teve várias situações desafiadoras ali, até de situações machistas que a gente passou, mas eu também... A minha dica aqui é não se prendam a isso. Eu acho que, assim... O que a gente consegue fazer, conquistar, e o nosso sucesso é o melhor resultado aqui, é a melhor resposta que a gente pode dar. Então, sigam lutando, estudando, trabalhando, fazendo o seu melhor, que é isso que vai garantir o nosso espaço. Maravilha. E aí, né, vou deixar a minha contribuição também. Acho que
sigam e acompanhem outras mulheres que estão nessa jornada, assim como Dani e Ju. Existem outras, né? Vocês participam, não deu tempo da gente falar, mas se vocês forem no LinkedIn dela, elas participam de grupos, estão de grupos de mulheres empreendedoras que tem esse movimento, porque uma ajuda a outra, né? Sim. Nesse processo. Sozinho a gente não consegue, enfim, evoluir, passar, ultrapassar algumas bolhas, furar, acessar alguns espaços, né? A gente precisa de que algumas portas sejam abertas, tanto por outras mulheres quanto por homens aliados, para que a gente, de fato, consiga mostrar, enfim, a nossa ideia, o nosso negócio e coisa que a gente acredita que possa fazer a diferença. Então, fica aí mais uma dica, 3 dicas aqui, 3 recadinhos para vocês. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Reforço para quem ainda não segue a gente, sigam nas nossas redes sociais para vocês receberem as notificações de conteúdo novo, de episódio novo, não só aqui do IME, mas de todos os outros canais que a gente tem, para justamente fazer esse movimento de democratizar o acesso à informação, levar conhecimento do mercado financeiro de uma forma leve, descontraída, gostosa, com convidados sempre super especiais. E nos vemos no próximo episódio. Valeu!